Boa noite a todos que estão nos assistindo de seus lares em mais uma reunião virtual do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Lembrando novamente aos pais das crianças que frequentam aqui a pré-mocidade e a evangelização, que as aulas estão sendo disponibilizadas no canal do YouTube SEAC Birigui Evangelização Espírita. Agora vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada durante esta noite. Vamos fechar nossos olhos, relaxar nossos corpos e nossas mentes e pedir amparo espiritual aos protetores deste centro, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, e elevando nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, vamos rogar bênçãos de luz para esta reunião, onde receberemos ensinamentos da doutrina espírita, no sentido de colocar em prática na nossa vida diária e nos mostrar a melhor rota a ser seguida no caminho do bem e da caridade. Que sejamos auxiliados e confortados na esperança de dias melhores. Que nossos familiares e amigos, onde quer que estejam neste momento, e vocês também que nos assistem de seus lares, recebam proteção e inspiração divina para a harmonia e continuemos fazendo nossas orações nos horários sagrados, às 12 e às 18 horas, e assim unidos e vibrando numa mesma sintonia, seremos fortalecidos e orientados. Que os médicos espirituais derramem sobre nós o remédio espiritual que necessitamos. Que os enfermos, nos hospitais ou em seus lares, sejam cobertos por um manto divino e sejam curados de seus males físicos e mentais. Que os protetores dos médiuns que aqui trabalham, Horaci Ângelo Mantovani, Pedro Schwesman Piccolotti, Maria Fabris Petean, Adelino Marques de Oliveira, Maria Benassi Valera, Luzia Pereira Leite, Ondina Marculino, Ercília Justino, Neucides Petean, Yolanda Tamarossi, Lenor Ângelo Sintra, Geraldo Máximo da Cruz, Maria Juvencio Marcelino, estejam neste momento junto de nós, oferecendo o passe à distância que com fé e gratidão iremos receber neste momento. Pai nosso que estais no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso amigo e irmão Alfredo Quirino da Silva, que falará sobre espiritualidade. Boa noite. Uma boa noite a todos. Pedimos que Jesus nos ilumine e que o pensamento de cada um que está ouvindo possa nos ajudar a transmitir algo de bom
que sirva para a nossa evolução no dia de hoje. A pandemia do coronavírus, que está nos obrigando a esse distanciamento, ela nos faculta o tempo para refletirmos sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, que transcendem o corpo físico, e pensando em Deus. Há poucos dias eu assisti uma live da Associação Brasileira de Psiquiatria, para ver até onde está indo, né? Que tem um tema de espiritualidade. A live era espiritualidade como estratégia de proteção durante a pandemia. Vários psiquiatras falaram sobre a importância da religiosidade e da espiritualidade em nossas vidas. Porque a pandemia, ela vem trazendo muito sofrimento e nos traz junto o medo, a angústia, que juntos terminam no que a gente chama de ansiedade, que é uma resposta do nosso organismo ao estresse. Essa resposta é um ajuste, uma otimização dos nossos recursos frente às adversidades, às exigências do próprio ambiente. A Nete Guimarães, há alguns dias numa palestra, ela falou que a ansiedade é um medo em vão que a gente tem de não sabe do quê. Então é interessante a gente sentir essa força que nós temos de resposta dessa ansiedade. Ela se divide em 3 fases. Uma fase de alarme, que é luta e fuga, que você recebe o impacto e você tenta reagir contra aquele impacto e às vezes retrocede. Uma fase de resistência e uma fase de exaustão e às vezes colapso, quando a gente se entrega à ansiedade. E nós já sabemos que os espíritos já disseram a Kardec, no Livro dos Espíritos, que eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, nos causando transtornos ansiosos principalmente, e com eles o sofrimento. Os transtornos ansiosos mais frequentes são o pânico, tão conhecido, em que a pessoa dispara o coração, tem falta de ar, impressão de que vai desmaiar ou que vai morrer, tontura, dor no estômago, dor de cabeça, formigamentos, às vezes no corpo, às vezes no rosto. Também tem a fobia social, a pessoa que não consegue se enturmar, não consegue falar em público.
o transtorno de ansiedade generalizada, em que ele sempre está sofrendo por antecipação, o transtorno obsessivo compulsivo, que traz grande sofrimento pelas repetições. A pessoa tem que ficar fazendo rituais, porque senão alguma coisa vai acontecer de mal com a sua família, morrer algum ente querido. E o transtorno de estresse pós-traumático, como o próprio nome diz, depois de um trauma, né? É acometido desse transtorno. Esse transtorno de estresse pós-traumático, ele está sendo muito comum atualmente, nessa pandemia, entre as equipes de saúde. Porque a todo momento eles se defrontam com sofrimento, crise de desespero, intubação orotraqueal e mortes, nos mostrando a importância da nossa fé nesse momento, nessas ocasiões, porque o Espiritismo, ele desmistifica um pouco a morte, nos mostrando que nós continuamos vivos, que é apenas uma troca de roupagem, em que continuamos com os nossos defeitos e as nossas virtudes. Então, precisamos ter fé. E a nossa fé, ela pode agir de duas formas. Ou ela é positiva, que é o que a gente precisa, ou ela é negativa. Quando ela é positiva, a nossa fé ela é positiva quando nós fazemos a nossa parte e deixamos o resto nas mãos de Deus. E ela é negativa quando a gente se acomoda, não fazemos a nossa parte, não cuidamos da nossa higiene pessoal, não lavamos as mãos, não passamos álcool em gel, não fazemos exercício físico, não usamos máscara e deixamos tudo por conta de Deus, justificando a nós mesmos uma falsa fé de que, Deus sabe o que nós precisamos, eu não preciso pedir nada, Ele me conhece, nos esquecendo do pedir e obtereis do Evangelho, segundo o Espiritismo. Até há poucos dias estava vendo uma palestra do Divaldo Pereira Franco, que ele falou que ele estava tendo dores muito intensas na sua coluna, que ele tinha hérnia de disco, inclusive foi operado há pouco tempo, e ele reclamou para Joana de Ângeles, sua protetora, que ela não tirava a dor dele. Ele falava, a senhora cura tanta gente e não diminui a minha dor, me deixa nesse sofrimento. E ela falou para ele, mas você não pede nada, você nunca me pediu, você pede para os outros, mas não para você mesmo. E eu tenho eu gosto de uma historinha que exemplifica esse problema de positivo e negativo, de que uma vez Jesus resolveu visitar o nosso planeta e ele trouxe com ele um anjo para acompanhá-lo. E aí eles, ao chegarem aqui na Terra, tinha um lugar
que tinha chovido muito e era estrada de terra e estava um barro só. E ele viu um carro de boi com seu carreiro batendo nos bois, xingando, empurrando o carro e tentando, e xingando, e fazendo, e onde está Deus que não vê isso, e empurrando o carro e batendo nos bois. E logo na frente tinha outro carro nas mesmas condições, só que o carreiro estava debaixo de uma árvore, na sombra, e orando, pedindo, né, Deus, me tira desse local, me ajuda, né? Aí Jesus falou para o anjo, falou, vai lá, ajuda ele, vai. Aí o anjo ia indo no segundo, ele falou, não, esse não, no outro. Aí o anjo falou, mas aquele está xingando, está batendo. Mas ele está tentando tirar o carro, o outro está deixando tudo por nossa conta, né? Então, mostrando a importância dessa fé, de acreditar em Deus, mas fazer a nossa parte. Por quê? A oração, ela é fundamental na incidência da depressão. Nós consideramos essa fé como uma força que nos ajuda a transpor os nossos obstáculos, né? A sair, por exemplo, da depressão. E lembrando de depressão e lembrando que estamos em setembro, nós vamos lembrar de um garoto americano de 17 anos, Mike M., que em 1994 ele restaurou um carro Mustang de 1968 e pintou na cor amarela. Algum tempo depois, ele tirou a própria vida. E no seu funeral, os seus colegas distribuíram cartões e fitas da cor amarela com os dizeres: se precisar, peça ajuda. E muitas pessoas, elas se sentem deprimidas, tristes, porque não podem, durante a pandemia, frequentar o centro espírita. É importante a frequência ao centro espírita. Por quê? É um lugar já preparado, onde uma pleiade de espíritos de luz está ali para ajudar tanto o encarnado como o desencarnado. Mas quando não podemos ir ao centro, vamos lembrar que a espiritualidade está em nós. É importante a gente estar dentro do espiritismo, mas talvez seja mais importante o espiritismo estar dentro de nós. Vamos fazer o nosso distanciamento físico, mas não o social. Não vamos nos sentir confinados como gado, mas sim no abrigo, no aconchego do nosso lar, como disse o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria,
Dr. Antônio Geraldo. E quando a gente estiver muito triste, acabrunhado, cabisbaixo, com a nossa quarentena, vamos lembrar daqueles irmãos que estão na UTI, em sofrimento, com medo, longe dos seus entes queridos, e ainda cuidados por pessoas totalmente desconhecidas e ainda por cima mascaradas, que impede até aquele relacionamento mais afetivo entre o atendente e o paciente. E lembrando do uso da máscara, né? Só um adendo, que a máscara ela nos cobre o nariz, nos mostrando que não adianta a gente ficar de nariz empinado, né? Que é um símbolo de orgulho, né? Nos tapa a boca e nos puxa a orelha para frente, mostrando que na maioria das vezes é mais importante ouvir do que falar, deixando os nossos olhos para observar tudo que é importante. Nós devemos considerar a nossa fé como uma ajuda que melhora a nossa resistência imunológica. Por quê? Nos momentos de crise, como a atual fase, todo mundo se lembra de Deus. Nunca se rezou tanto na face da terra. Eu brinco que em lua de mel ninguém lembra de Deus, mas na crise, se alguém pisou no pé, ah, meu Deus! E nas crises, até os adolescentes, eles procuram mais a espiritualidade. Eles são levados aos templos, eles participam mais de reuniões religiosas, fazem comunhão com Deus. E as crianças, elas já têm uma percepção, uma ideia de Deus e da espiritualidade. Eu tenho uma neta que ela gostava de nos contar histórias, para mim e para a avó, de uma época que ela morava num lugar bonito. Ela falava que parecia um shopping, que era o que ela conhecia na época. Ela devia ter uns 3 anos, e ela ficava muito feliz quando nós a visitávamos. Mas aí ela dizia: mas vovó, isso era antes de eu ir para a barriga da minha mãe. E um dos meus netos também, com tenra idade, perguntou para minha filha se ela seria sua mãe em todas as vidas que ele vivesse. De onde veio isso? Então, a gente tem que pensar que tudo que nos acontece, as inspirações boas ou más, são influências espirituais. E nós temos exemplos
do valor dessas influências. Existem experiências, uma até foi realizada no Brasil, se eu não estou muito enganado, num hospital de Brasília, não faz muito tempo, em que foram distribuídos nomes de pacientes que estavam na UTI do hospital para pessoas que tinham o hábito de orar e que pertenciam a vários credos, várias religiões e que não conheciam os pacientes. E houve uma melhora bastante acentuada entre aqueles que tiveram os nomes para orar. E teve também uma pesquisa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, considerada uma das melhores, ou a melhor universidade do mundo, em que eles fizeram uma pesquisa com 7.000 adolescentes durante 10 anos. Então eles pegaram do início da adolescência até já a fase adulta, durante 10 anos, e concluíram que aqueles que tinham ligação com alguma religião, que praticavam algum culto, tiveram uma qualidade de vida bastante superior. Isso nos mostra a importância de uma aliança da ciência com a religião. E é tão importante que tem um tópico no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos diz que são duas alavancas do conhecimento humano, da inteligência humana. E que ambas, ciência e religião, provêm de Deus. Então elas têm que ser concordes uma com a outra, porque se fossem contrárias, uma seria verdade e a outra mentira. Então elas têm que ser concordes. E a ciência nos ensina as leis materiais e a religião as leis morais, que devem dirigir o homem. Nós sabemos dessa importância por experiência própria, né? Da importância da fé de se acreditar em alguma coisa. E com o advento, quando se colocou junto a ciência e a religião, parecia que tinha, uma era contra a outra, mas era apenas um viés errado de observação e de exclusivismo de ambas as partes, gerando conflitos pela incredulidade e pela intolerância, por vários credos, né? Por várias crendices, porque a ciência, por exemplo, não aceitaria que o mundo foi criado em 6 dias. Né? Então, naquela época se dizia a existência de vários deuses, existiam muitos cientistas ateus, mas com o advento do Cristo, a ciência deixou de ser um pouco materialista. E a religião começou a estudar as leis imutáveis do universo e as suas relações com o mundo espiritual, trazendo mudanças nas relações sociais. Porque aqueles que
que tinham fé e quando adoeciam, sofriam menos. Por quê? A pessoa que tem fé, ela não se revolta, não se acha injustiçada, que sabe da bondade e da justiça de Deus. Então, vai havendo uma conjuminância dos fatores ciência e religião. Isso pode ser exemplificado quando uma pessoa tem uma doença material com reflexos no corpo, mas tem também a presença de espíritos inimigos, obsessores. E aí a gente precisa medicar, né? Dar medicamentos da ciência para que a pessoa saia daquele desespero, saia da confusão mental, das alucinações, ideias delirantes, e aí ela possa orar e possa ficar livre dessas presenças através do tratamento espiritual. Então nós temos que sentir a fé como um fator de prevenção e de proteção à nossa saúde. Então, a gente tem que praticar mais a caridade, a solidariedade, fazendo a nossa reforma íntima, né? Sendo melhores a cada dia que passamos, lembrando que reforma íntima não é extirpar o mal que existe em nós, que é muito difícil no início, mas é fazer crescer o bem que existe em nós. Vamos orar. Já sempre a Geusa me diz que a oração é o alimento da alma, porque só a oração é que nos mantém de pé nas nossas dificuldades. Vamos fazer o Evangelho no lar. Tão simples e tão fácil de fazer. Muitas pessoas não fazem o Evangelho no lar dizendo que não tem tempo. E basta reunir as pessoas que querem participar, escolher um dia e uma hora da semana e se reunir em volta de uma mesa, numa sala, em qualquer cômodo da casa, e alguém lê uma página do Evangelho, um pedaço, alguém explica o que entendeu daquela lição e faz uma prece que pode ser de pedido, de louvor, de agradecimento. Isso tudo vai demorar 10, 15, 20 minutos. Não atrapalha em nada o nosso tempo. Vamos lembrar que o Cristo foi a melhor, a mais importante, sublime e eterna realidade que já apareceu no nosso planeta. Porque a sua palavra continua ensinando, educando, salvando, renovando, nos mostrando o caminho para a imortalidade gloriosa.
E o Espiritismo é a nossa doutrina de esclarecimento, que é luz no nosso caminho. É a nossa doutrina de redenção, porque nos acode nas nossas fraquezas. É a nossa doutrina de renovação, que nos mostra os rumos mais certos, nos reajustando convenientemente. Vamos parafrasear aquele comunicador Pondé, que disse que não devemos deixar que o diabo coloque um aplicativo de desesperança no nosso cérebro. Vamos confiar nos protetores desta casa, confiar nos nossos anjos de guarda, confiar em Deus, que nos criou não para sofrermos, mas sim para aprendermos e sermos felizes. Vamos aproveitar o tempo de reflexão que a pandemia nos está dando para as nossas mudanças de vida. Não vamos mais achar normal os nossos irmãos morando em favelas, sem as mínimas condições de higiene, de água potável, de esgoto, de dignidade. Não vamos considerar legítimo que um irmão nosso fique meses, às vezes até anos, esperando por uma cirurgia que lhe traria de volta a saúde. Não vamos achar lógico pessoas morrendo na porta do hospital por falta de atendimento, ou deitados no corredor dos hospitais por falta de leitos. Vamos melhorar a nossa imunidade, mas vamos melhorar também a nossa humanidade, sendo mais solidários, sendo melhores como seres humanos. Vamos aproveitar as lições que a pandemia está nos deixando, por exemplo, a valorização de um abraço, de um aperto de mão, da visita de um amigo, de uma risada debochada, da bagunça dos netos correndo dentro da nossa casa. Vamos agradecer. Eu agradeço pela atenção que todos tiveram, acreditando que logo, logo estaremos todos juntos fisicamente nesta casa de orações. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja sempre. Que os espíritos desencarnados permitam que amigos espirituais os acolham e encaminhem a locais de atendimento no plano espiritual.
que abram seus olhos de espíritos e sejam esclarecidos de sua nova condição. Confiem nas leis divinas e tenham certeza que jamais serão desassistidos na pátria espiritual. Aproveitem esse chamamento que estão recebendo neste momento e partam em paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Finalizando nossa reunião, vamos agradecer as bênçãos recebidas, a oportunidade de estarmos orando juntos por nós, nossos familiares, onde quer que se encontrem, nossos amigos e todas as pessoas necessitadas. Vibremos pensamentos de amor, esperança, para podermos reequilibrar nosso estado emocional e harmonizar nosso convívio interpessoal. A vida segue e devemos aproveitar as oportunidades de recebermos esses ensinamentos sublimes e utilizá-los nas dificuldades que surgem, modificando e melhorando nosso íntimo para evoluirmos espiritualmente. Somente revisando nossos pensamentos e nossas condutas é que poderemos nos transformar em seres melhores. Que o bom ânimo, a paciência e a resignação sejam uma constante em nossas vidas, fazendo com que enxerguemos o lado positivo até nas provas que passamos para o nosso aprendizado nesta existência terrena. Temos que acreditar que os dias difíceis passam, que o mal não prevalece e que somos abençoados por um Deus e que Ele está sempre agindo por nós. Que nós espíritas sejamos a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. E hoje, para finalizar nossa reunião, teremos a música Sal da Terra, de Beto Guedes. Chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meus semelhantes, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para merecer quem vem depois.